Oi, pessoal. Continuando então a aula de código genético, o que nós vamos tratar aqui agora? A gente viu que códigos podem ser usados para números, podem ser usados para línguas, para linguagens diferentes, e eu estou fazendo a analogia do código genético com a linguagem, porque você falando uma língua escrita com determinados símbolos, você coloca na ordem certa as letras as letras daquela língua, você colocando as letras em ordem certa, você pode formar palavras que fazem um determinado sentido. Um tradutor vai pegar essas letras ordenadas naquela ordem que fazem aquele sentido, gerando o significado daquela palavra, e vai traduzir para outras letras, outros símbolos de outra língua, mas que vão conseguir fazer o mesmo sentido. Então, se eu pego uma palavra escrita numa determinada língua e coloco as letras numa determinada ordem e coloco, por exemplo, father, as mesmas letras numa ordem father, elas vão fazer um determinado sentido numa língua que um tradutor vai pegar essas mesmas letras father e vai colocar no mesmo alfabeto. Ele vai colocar pai e ele vai trazer o sentido equivalente. Agora, e se a gente tivesse letras diferentes, alfabetos diferentes? Eu teria que pegar uma determinada palavra escrita num alfabeto que tem um determinado sentido e decodificar, traduzir para outras letras em outro alfabeto para poder trazer o mesmo sentido. O que nós estamos chamando de sentido são as proteínas, que vão ter que ser fabricadas. As letras que estão escritas, como a gente parou no módulo anterior, as letras que estão escritas lá no DNA, que são transcritas para o RNA, as letras que são usadas para poder formar as palavras no DNA, que são transcritas para palavras no RNA, que são palavras muito parecidas, só trocando uma letrinha, colocando a uracila no lugar da timina. As letras que são usadas pelos ácidos nucleicos são letras diferentes das que são usadas pelas proteínas. As proteínas, elas são feitas de aminoácidos. E existem existem 20 tipos de aminoácidos. Só que nós vimos que os nucleotídeos são 4. A língua dos nucleotídeos, a língua dos ácidos nucleicos, ela é uma língua onde todas as palavras são escritas usando 4 letras. A língua com que as proteínas são escritas, ela é uma língua que ela utiliza 20 letras. E a gente viu no módulo anterior que o DNA é colinear com o RNA, que é colinear com a proteína, ou seja, a ordem com que as coisas estão escritas no DNA, com a combinação dessas 4 letras, é equivalente à ordem com que as palavras ou os genes estão escritas no RNA, usando essas 4 letras, e são equivalentes à ordem com que os aminoácidos estão escritos lá nas proteínas, que os aminoácidos estão escritos lá nas proteínas, usando 20 letras. Se nós temos números de letras diferentes para poder fazer uma tradução, e se nós falamos que a linguagem do DNA é equivalente, é colinear com a da proteína, se essa combinação de letras ela fosse de uma em uma, se essa linearidade fosse uma letra de cada vez, não daria certo. Por quê? Se para cada nucleotídeo que está escrito no DNA encaixasse um aminoácido na proteína, quantos tipos de aminoácidos poderiam existir? Se eu tenho só 4 tipos de letra nos ácidos nucleicos, quantos tipos de letra eu teria nas proteínas? Só 4. E não é o caso. Se a cada 2 letras que estão escritas no DNA eu tivesse um aminoácido encaixado lá na proteína, quantos aminoácidos existiriam? Combinando de 2, usando 4 letras, combinando de 2 em 2, eu teria 16 arranjos possíveis. Portanto,
só daria para existir uma colinearidade com 16 aminoácidos, mas eu já informei para vocês que existem 20. Então, o código genético, escrito na linguagem dos nucleotídeos, que só tem 4 letras, ele não é equivalente aos aminoácidos de 2 em 2 nucleotídeos, não. Tem que ser mais. Só que tem um problema. E se eu combino de 3 em 3? Se eu combinar a cada 3 nucleotídeos escritos ali no DNA, eu encaixar for correspondente a um aminoácido lá na proteína, combinando as 4 letras de 3 em 3, eu tenho 64 combinações possíveis. Então, eu teria que ter 64 aminoácidos para 64 combinações de 3 em 3 dos nucleotídeos. Só que só tem 20 aminoácidos. Baseado nessa informação, então, o que a gente pode concluir, em primeiro momento, é o seguinte: o código genético, ele é redundante. Existe uma redundância aí. Do que eu estou falando? Existem combinações diferentes de 3 em 3. Eles estão combinados de 3 em 3, porque de 2 em 2 não tem equivalência com os 20 aminoácidos, porque só tem 16. Então, lá no DNA e no RNA, para cada aminoácido que encaixa lá na proteína, eu tenho 3 nucleotídeos escritos na ordem certinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ter 3 nucleotídeos de cada vez, equivalentes a um aminoácido lá na proteína. De 3 em 3, eu vou encaixando e traduzindo para um aminoácido na proteína. Só que de 3 em 3, como eu tenho 64 combinações, nessas combinações vão acontecer várias vezes situações como a gente pode ver aqui. Códigos diferentes, UCU, UCC, UCA, UCG, ou seja, combinações de 3 em 3 diferentes que encaixam lá na proteína o mesmo aminoácido, que é a serina. Ok? Então, o código genético, ele é estruturado baseado num conjunto de 3 nucleotídeos escritos no DNA e no RNA para encaixar um aminoácido na proteína. Mas existe uma redundância de forma que algumas combinações de 3 em 3 ali diferentes, elas são equivalentes ao mesmo tipo de aminoácido lá. Fazendo essa combinação e esse agrupamento dos códigos diferentes que são equivalentes ao mesmo aminoácido, a gente consegue aqui 20 tipos de aminoácidos diferentes. 4 letras combinadas de 3 em 3, equivalentes a 20 letras da outra língua, que são os aminoácidos. Nucleotídeos combinados de 3 em 3, a cada 3 eu tenho uma correspondência de um aminoácido na proteína. Se você acompanhou até aqui, a gente vai trabalhar bastante com isso daqui para frente. E nas aulas online, a gente vai poder tirar dúvida, a gente vai poder assistir alguns vídeos, a gente vai poder conversar mais a respeito disso também, para ficar bem mais claro para vocês. Pode parecer complicado quando a gente está pensando aqui, mas a partir do momento que você aprender a usar as ferramentas e a usar o código genético, usar essa tabela, você vai perceber que não vai ser tão complexo assim. Vamos em frente. 3 nucleotídeos, a cada 3 nucleotídeos, eu tenho um códon. Vamos usar esse vocabulário do próximo módulo para frente, tá? A cada 3 nucleotídeos, lá no DNA e no RNA, eu vou chamar de um códon. Esse um códon é o conjunto de 3 nucleotídeos que é equivalente a um aminoácido lá da proteína. Então, os primeiros 3 do gene, eles vão ser, os primeiros 3 nucleotídeos do gene, eles vão ser correspondentes a um códon, que é responsável por encaixar o primeiro aminoácido da proteína. O 4, 5 e 6 lá do gene, eles vão ser um códon, que é o segundo códon, que é responsável por encaixar o segundo aminoácido lá na proteína, na hora que for traduzido lá no ribossomo. O 7, 8 e 9, os nucleotídeos 7, 8 e 9 lá no DNA, vão ser traduzidos lá no ribossomo por um códon, encaixando um terceiro aminoácido lá na proteína, e assim por diante, até terminar a proteína. Então, a cada 3 nucleotídeos eu tenho um códon. Vários códons juntos
Cada códon é um aminoácido da proteína. Um códon, um aminoácido na proteína. Vários códons juntos, eu vou ter vários aminoácidos, portanto, eu vou ter um gene. Porque vários aminoácidos encaixados montando uma proteína são um gene. Então, o que é um gene no DNA? É o conjunto de todos os códons necessários para poder encaixar os aminoácidos na ordem certa para poder formar uma proteína adequada. Então, de 3 em 3, cada um equivalente a um códon, encaixa de 1 em 1 os aminoácidos na proteína. Ok? Vários códons, então, eu tenho um gene. E um gene, a gente já aprendeu, que é uma proteína. Se você juntar vários genes, você tem uma molécula de DNA. E a gente vai continuar esse assunto no próximo módulo.